Então, irmãos, feliz sábado. É um prazer tê-los aqui. E é um prazer estar aqui. Para a gente estudar um pouquinho da palavra de Deus. Obrigado, irmão, por ceder a casa, viu? Então, um grupo que já conhece bastante a palavra de Deus, né? O que a gente poderia falar que pudesse acrescentar algo? É sempre um desafio. Então, eu vim orando, né? Já há algum tempo, para saber o que falar para vocês. Porque eu sou só o carteiro, eu não sou o inventor da mensagem. Entendeu? Então, o que trazer do que já está revelado para que a nossa fé cresça? E eu resolvi falar sobre uma parábola muito conhecida. Vocês conhecem demais essa parábola. É a parábola do filho pródigo. Mas eu não quero falar sobre o filho pródigo. Eu quero falar sobre o irmão do filho pródigo. Muitas pessoas falam sobre essa parábola e focam o filho pródigo que se arrependeu. Tem uma história interessante, é uma lição maravilhosa. A gente vê o poder de Deus atuando na pessoa que se desviou e resolve voltar para a casa do pai. É muito lindo. Mas ao voltar para a casa do pai, o que acontece lá? O irmão estava fazendo o quê? Enquanto o filho retorna e tem o encontro com o pai, o irmão mais velho estava fazendo o quê? O mais velho estava o quê? Trabalhando. Estava trabalhando, ele nem se deu conta da volta do irmão. E ele trabalhou até tarde. Como é que a gente sabe que ele trabalhou até tarde? Que ele chegou, estava tudo preparado. Porque quando ele chegou, a festa estava rolando já. Já estava acontecendo a festa. O sujeito era trabalhador mesmo. Não era aquele que falava no horário. O filho mais velho estava no campo, verso 25, Lucas 15, 25. O filho mais velho estava no campo. Onde ele estava? No campo. Estava lavrador, meu amigo, trabalhando lá. Quando voltou e chegou perto da casa, verso 25 de Lucas 15. E ouviu que música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão, teu pai o matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E o que aconteceu com ele no verso 28, que relata a palavra de Deus? Ele se indignou. E o que mais? Não quis entrar. Ele ficou muito aborrecido. Muito aborrecido. Então, o que eu gostaria de refletir com os irmãos? Se a gente pensar de uma forma humana, esse rapaz estava coberto de razão. Meu pai, trabalhei a vida toda para o senhor, toda, sempre fui fiel. O senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E esse teu filho, que desperdiçou o teu dinheiro com meretrizes, volta e se eu dar uma festa para ele, mata o bezerro cevado. Do ponto de vista humano, ele estava certo. Mas o evangelho não é humano. A gente precisa entender que o evangelho não é humano. E muitas vezes nós estamos cobertos de razão, mas não estamos dentro do evangelho. Nós estamos dentro das razões humanas. E se a gente quer habitar no céu, a gente não pode estar dentro das razões humanas. A gente tem que estar na perspectiva de Deus, na perspectiva do céu, na perspectiva do evangelho. Então não adianta estar certo, não resolve estar certo. O irmão mais velho estava certo, mas desagradou o pai. O pai teve que sair para conversar com ele. Falei: filho, não é assim, esse irmão estava morto e reviveu. O que faltava nesse irmão mais velho? O que faltava nele? Humildade? Creio que sim, mas tem um ingrediente mais profundo. O amor. Compaixão. Misericórdia. E essa compaixão, misericórdia,
é difícil de exercer quando a gente está certo e o outro está errado. Quando a gente está errado, a gente quer misericórdia. Né? O que eu fiz hoje que eu estraguei lá em casa? Uma coisa que eu estraguei lá, não lembro agora. Eu estraguei alguma coisa lá e eu pedi desculpa para ela. Já nem lembro mais o que foi. Quando a gente está errado, a gente espera a misericórdia do outro. Agora, quando a gente está certo e leva o prejuízo, qual é o nosso comportamento? É mais difícil a gente exercer misericórdia quando está certo. Mas é isso que Deus espera de nós. Eu vou ler mais uma outra parábola. Não é uma parábola, não sei se classifica como parábola, mas é Mateus 25. Eu acho que não está classificado como parábola, mas é uma alegoria, né? Não está escrito parábola no verso, mas pode ser considerada como uma predição, uma profecia ilustrativa. Mateus 25. Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita. O que ele vai dizer? Se eu gostaria de ouvir essa frase. Como eu gostaria de ouvir essa frase. Irmãos, acho que se a gente não ouvir essa frase, foi em vão a nossa carreira. A frase mais preciosa para a gente ouvir nessa terra é essa aqui. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde quando? E aí ele explica. Quem são essas pessoas? Eu tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Aqui não são exatamente essas coisas. Isso aqui é uma relação de ações de misericórdia e de compaixão. O que ele está dizendo aqui é assim: vocês foram misericordiosos, vocês tiveram compaixão, vocês exerceram a compaixão, vocês aprenderam o 11º mandamento. Você sabia que tem 11 mandamentos? Não? Não. Ah, sério? Sério. Você conhece? 11º mandamento? Uau! Um novo mandamento vos dou. Se é novo, não pode ser dos 10 que já são antigos. E qual é? Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Qual é o 11º mandamento? Amar uns aos outros. Não é só isso. Como eu vos amei. Porque amar uns aos outros já tem. Mas o 11º mandamento é amar uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus amou? até morrer. Como é que Jesus amou? O que ele falou para os seus agressores? Dá um exemplo para nós hoje? Quando a gente sofre injustiça, qual é a nossa reação? É do irmão mais velho? Da parábola dos 2 filhos? Qual é a reação de Jesus? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que é que Estevão falou quando estava sendo apedrejado? Não lhes imputes este pecado. E o que aconteceu? Então nós estávamos falando sobre a parábola do filho pródigo, mas focando o irmão mais velho, que não exerceu compaixão. Depois nós fomos para Mateus 25,
onde Jesus separa o bode das ovelhas. E ele fala para as ovelhas que eles exerceram compaixão e misericórdia. E eles nem sabiam disso. Ou seja, Como que as ovelhas exerceram sobre o ser humano? eles já conhecem a parábola, já conhecem. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, já conhecem. E eles estão falando, Senhor, quando que nós fizemos isso? Eles nem se deram conta de que a vida deles era uma vida de compaixão e misericórdia. E o que Deus pede de nós hoje, é que a gente faça o quê? Que a gente acabou de cantar. Pratique a justiça e ame a misericórdia. Vamos cantar de novo para eles ouvirem, eles não conhecem esse verso. Não, só cantar não. Sem violão mesmo. Ele Se declarou homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Estão vendo que não adianta só ser justo? Tem que ser justo e misericordioso. Tem que amar a benignidade. Talvez, irmãos, para um povo que já aceitou a verdade presente, que já vive as verdades para esse tempo, talvez um empenho deva ser feito na prática da misericórdia e da benignidade. Porque é muito cômodo estar certo. É muito cômodo estar certo. Quando a polícia te para na rua e você está com os documentos em ordem, tudo certinho, você não dá nem bola. Aqui, tá. Você está certo, você está dono da razão. Fui numa padaria não faz muito tempo, o sujeito me deu o troco errado. Eu falei, seu troco está errado. Ele falou, não está não. Assim, bravo comigo. Confere aí. Eu falei, o senhor deu o troco errado. Não dei não, está certo. Eu falei, o senhor me deu o troco a mais. Aí eles, quando a pessoa acha que está certo, ele fica arrogante, cheio da verdade. Ele achou que estava certo, que as pessoas geralmente reclamam que o troco é a menos, ele não esperava que o troco estava a mais. Aí ele ficou meio desconcertado. Então, quando nós estamos certos, há um risco, há uma cilada que o inimigo não perde tempo em fazer com que nós nos sintamos arrogantes, que a gente se soberbeça. Eu estou certo. Aí você vai provar que está certo. E vou dizer uma coisa, isso acontece muito no casamento. E vou dizer que o meu não foi diferente. E às vezes ainda, quando a gente não está assim ligado com Deus, você quer mostrar que está certo. O que adianta mostrar que está certo e perder e perder a relação, a beleza da relação? O que adianta ganhar discussão e perder o coração? Resolve alguma coisa? Por que a gente discute? É para provar que está certo ou para conquistar o outro? Você está vendo que a motivação muda tudo? Se você discutir para ganhar, o que está por trás disso? O que está por trás disso? Vaidade. Vou falar para vocês, desde que eu sou que eu era pequeno, eu via discussões de testemunhos de Jeová na minha casa. Meu pai gostava de... Eu não sei se meu pai... tem muita gente que gosta de rinha, né? Briga de galo. Meu pai gostava de briga de crente. Ele chamava um crente de uma religião, chamava de outra e punha para brigar lá em casa. Pegava reformista com adventista, testemunho de Jeová com adventista, sabe? Ele fazia isso. E eu cresci vendo essas coisas, entende? Eu já vi várias vezes crentes se estapeando. Sai no tapa. Eu fico imaginando Satanás dando risada, sabe? E feliz da vida com essa situação. Não é melhor perder?
Por que a gente não gosta de perder? Quando você está certo, por que você não gosta de perder quando você está certo? Simples. É? Porque tá certo. Por que não gosta? Por que você não admite perder quando está certo? Gente, eu estou falando isso para mim também, viu? Eu não estou fora dessa situação, não. A minha esposa sabe disso. Por que a gente não gosta de perder quando está certo? Coisas simples. Coisas simples. Simples. Coisas simples. O meu celular estava na bolsa da minha esposa. Eu sabia que estava lá. Ela fez, eu estava dirigindo, ela fez uma chamada e guardou na bolsa. Eu falei, Xunga, me devolve meu celular. Não está comigo, eu já te devolvi. E agora? Eu falei assim, então olha dentro da sua bolsa. Estava lá. Estava lá. Mas não tem um jeito melhor de falar. Aqui fala, eu tenho certeza que está na sua bolsa. Olha lá e vê se... Você está entendendo? Nas coisas mínimas, pequenas, a gente é tentado mostrar superioridade e orgulho. Eu estou certo, você está errado, então agora você... Focinho o nariz do outro ali. O Senhor pode nos dar sabedoria para lidar com essas circunstâncias? Podia dizer assim, Xunga, Xunga sou eu. Xunga é ela, tá? Deixa eu dar uma olhadinha na sua bolsa, só por desencargo de consciência. Ai, que legal, achamos, ai, que bom. Resolveu o problema. Não precisa falar, eu sei que está aí, você não lembra, mas eu lembro. Quer dizer, minha memória é melhor que a tua. Você é desatenciosa. Está vendo quantas coisas estão por trás de uma simples coisa? E quando vai para o campo religioso e alguém fala uma barbaridade teológica, aí você descarrega 55 textos do Espírito de Profecia, mais 212 da Bíblia e fala, está vendo, seu cego? Seu ignorante. O que a gente conseguiu com isso? Conseguiu, sabe o quê? Um inimigo. E endureceu o coração da pessoa ainda contra. Porque teve uma pessoa, uma vez veio falar comigo algumas coisas e foi ríspida e foi bem dura. E no final eu falei assim, olha, você me desculpa, eu vou falar uma coisa assim que está no meu coração. Eu estou triste, inclusive, pelas coisas que você está falando. Mas eu não senti vontade de ser igual a você. Se essa verdade que você crê te deixou desse jeito, eu prefiro nem conhecer. Você está entendendo que não basta estar certo? A gente tem que ter a verdade e ser transformado pela verdade. Se a gente só tem a verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente não tem nada mais do que Satanás. Satanás também tem a verdade. Ter a verdade não resolve nada. Querer ir para o céu também não resolve, sabia, irmã? Que querer ir para o céu não resolve nada? Sabia que querer ir para o céu não resolve? Satanás também quer ir para o céu. Querer ser salvo também não resolve. Satanás também quer ser salvo. Você acha que ele quer morrer? Não. Agora, sabe o que ele não quer? Ele não quer se subordinar à vontade de Deus. Ele não quer ter compaixão. Ele não quer amar como Jesus amou. Isso ele não quer. E é isso que vai fazer diferença em nós. Não é o que a gente conhece, mas é o que esse conhecimento fez de nós. É isso que faz a diferença. Às vezes eu pergunto para as pessoas que vêm com algumas teorias assim, essa doutrina que você está estudando te fez uma pessoa melhor? Isso te fez um melhor marido? Te ajudou a ser o melhor pai ou o melhor filho? Os seus vizinhos te reconhecem como um homem de Deus? Os teus clientes ou os teus patrões confiam em você? Você sabia que quando José foi para a cadeia ele foi torturado? Não sabia, né? Foi torturado. Em Salmos diz que prenderam os pés dele em ferros. E ele foi por injustiça. Depois de 10 anos, não? Depois de
Ele foi com 17. Depois de 10 anos de escravidão, ele foi injustamente preso, vocês sabem disso, lá foi tratado com crueldade. Como é que ele passou a ser gerente da cadeia? Um sujeito que chega, é tido como um agressor do capitão do Egito, do capitão Mor. Imagina como ele foi recebido ali. Como é que você acha que ele foi recebido ali? Com carinho, né? E como é que ele passou dessa posição, estrangeiro, escravo, e atentou contra o pudor da esposa de Potifar? Essa era a denúncia. Tentou seduzir a esposa de Potifar, forçá-la. Na cadeia, foi recebido com bastante aspereza. Como é que ele passa a ser o gerente interino da cadeia? Como é que consegue fazer essa transformação? Reverter a situação. Como é que reverte? Ele estava certo? Ele estava certo? Estava certo. Agora imagina José lá tentando provar sua inocência. Não, porque foi ela e não fui eu. Você acha que foi assim que ele conseguiu conquistar a simpatia dos chefes? Você acha que foi defendendo os seus direitos? E nós a gente tem que aprender mais as lições, sabe? Eu preciso aprender mais as lições. Mas a gente passa por cima dessas lições e não pega o 11º mandamento. O 11º mandamento, vocês não ouviram, né? Não chegaram a ouvir, não? Você sabia que tem 11 mandamentos? Tem o 11º. Agora que você já sabe, contem para ele. Qual que é? Não, fala o verso todo. Um novo mandamento vos dou. Se é novo, não podia ser dos 10 que são velhos, né? Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o 11º mandamento é amar como Jesus amou. E sabe como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue isso? Suplicando, pedindo a Deus, porque não vem de nós. Isso é dom de Deus. Isso vem de fora, vem do alto. Só tem um jeito de conseguir esse amor, é pedindo para Deus. Agora, eu não sei quem já teve doença grave aqui. Não sei se alguém já teve uma doença muito grave e passou por dificuldades enormes, ou doença, ou outra coisa. Como é que eram suas orações nesse período? Sem cessar. Sem cessar. E pede oração para um, e pede para outro, e põe no Facebook, e põe nos grupos de WhatsApp, ore por mim, por favor. Não é assim que faz, irmã? E quando a gente precisa do amor, que tem que amar como Jesus amou, quantas vezes a gente ora? Será que nós estamos interessados nesse amor que cura a alma, mais do que na cura física? Tem que suplicar, tem que pedir. Pedir deve-se-vos-dar. Lembra da viúva inoportuna, aquela que estava pedindo, essa é a minha causa, defende a minha causa, defende a minha causa. Tem que pedir para Deus. Não que Deus precisa de ser amolado para nos atender, mas mostra o nosso interesse. Mostra perante o universo o nosso interesse. O universo está olhando para nós. Deus não pode ser arbitrário, ele não pode dar uma coisa que você não quer. Satanás vai reclamar, olha, nós estamos numa guerra. Por que você está privilegiando ela? Ela quer muito mais as minhas coisas do que as tuas, você está ficando dando coisa para ela. A gente corre tanto atrás do dinheiro, corre tanto atrás de conforto, corre tanto atrás de título, de passar em concurso, de fazer um puxadinho, tá? De conseguir mais cliente, de conseguir mais venda, e fica correndo atrás dessas coisas, e se esforça, e se mata, e... Aí Satanás falou assim, esse povo adora Mamon. Eles são meus adoradores. Aí, vez perdida, você pede uma bênção espiritual e quer que Deus atenda. Não dá. É injusto da parte de Deus ele conceder isso. Porque a gente está muito mais interessado em outras coisas, por que Deus vai dar aquela que você está pouco interessado?
Satanás está de olho em tudo isso. Ele está de olho para julgar Deus, para acusar se Deus está sendo arbitrário ou não. Então, irmãos, nós temos que suplicar isso aí. Suplicar esse amor de Jesus. E quando a gente vê esse amor de Jesus, sabe o que vai acontecer? Primeira coisa, a gente não vai reclamar de nada. Sabia, irmão? Você ora de manhã e fala, Senhor, conduz a minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Aí se acontece alguma coisa contrária ao que você estava esperando, e você reclama, de duas uma. Ou você não acredita que Deus está conduzindo a sua vida, ou você está desgostoso da forma como Ele está conduzindo. E as duas são ruins. Eu peguei um trem errado. Eu estava na Itália, fui no casamento da minha filha e peguei um trem errado. Gente, vocês já pegaram o trem errado? Uhum. Já? Isso aqui é recorde. Quando você descobre que está no trem errado. Quando é metrô, tudo bem, você desce na estação, pega de volta. Mas lá é o seguinte, você tem que comprar um bilhete, o bilhete não marca a hora, só marca a origem e destino. Na hora de entrar, você tem que pôr lá numa maquininha que marca a data e a hora, e você tem um prazo para usar aquilo. Se você for pego com o bilhete fora do prazo ou sem autenticar, é 100 euros de multa, R$430. Não existe verificação na entrada. Não tem ninguém que verifica na entrada, Você eventualmente anda- passa um fiscal. Não passa por roleta nenhuma. Nenhuma. Mas se Se alguém pegar- te pega lá dentro, Com o bilhete errado, ou sem autenticar, ou são R$435 de multa. O que não é agradável. Bom, eu comprei um bilhete na máquina, a máquina não conversa muito com a gente, e estava lá, origem e destino, Bolonha, Cesena. Tá. Só que no quadro não tem esse nome, é o inicial da linha até o final. Você tem que saber conhecer as linhas para você saber em que plataforma, muitos trens, em que plataforma ir. E aí eu fui perguntar para uma pessoa uniformizada da empresa, lá, Trenitalia, falou, olha, eu tenho que ir para Cesena, estou com esse bilhete, qual é a plataforma que eu vou? Ele falou, plataforma tal 6h30. Eu não podia ser 6h30, porque quando eu fui comprar o bilhete, era 10 para 6, e a máquina falou, esse trem parte em menos de 20 minutos, quer continuar a compra? Eu falei, sim, certo. Em menos de 20 minutos, 10 para 6, tem que ser no máximo 6h09. Não pode ser 6h30. Eu falei, me informou errado. Aí perguntei para uma outra senhora também, uniformizada, ela falou, o trem é do 18h06, plataforma 3. Bom, tá ok, está dentro do critério da máquina. Fui lá para a plataforma 3, entrei no trem, ele estava parado lá, ele partia dali, e perguntei para 4 pessoas que estavam sentados naqueles banquinhos de osso. Esse trem para em Cesena? Para. Tranquilo, agora estou sossegado, né? A mulher me informou, os ocupantes do trem confirmaram, os passageiros confirmaram. Você tem que perguntar se para. Se você perguntar se passa e não para, eles falam que passa também. Né? Cada lugar tem sua cultura. Passa, só que passa e não para. Isso ser estrangeiro não é fácil. Viu? A gente tem que ter muito carinho pelos estrangeiros, porque eles sofrem quando estão num país diferente. A gente não entende as coisas. Bom, estou lá, e essa viagem é de 1h20, 1h30. Quando deu 1h20, não tinha chegado nem numa estação que fica 20 minutos antes, que chama Forli. Eu fiquei intrigado. Falei, esse trem não chegou nem em Forli ainda? Aí dos 4 que eu perguntei, 3 já tinham descido, só tinha sobrado um, que foi o que me respondeu, com ênfase. Falei, olha, você desculpa, mas nem Forli chegou ainda, e já passou 1h20, eu estou estranhando. Aí ele pegou o celularzinho dele, deve ter entrado na internet, lá no site da companhia. Esse trem não passa em Cesena. Se não passa, não para também, né?
E aí ele ficou lá, não, eu vou ver o que eu consigo. Ah, você vai ter que ir até Rimini, longe, até Rimini. Imagina você ter que ir até Santos e depois pegar um outro trem. Eu ia chegar às 11 da noite num lugar que poderia estar ali em 15 minutos, 20 minutos. E fora que eu ia estar com o bilhete errado, correndo o risco ainda de ser multado. Aí ele ficou desconcertado. E qual seria a minha reação natural? Reivindicar, né? Pelo menos. Pô, você me dá uma informação errada? Como é que você faz um negócio desse? Gente, eu não sou exemplo para ninguém. Não sou exemplo para ninguém. Se não é o poder de Deus atuar em nós, a gente quer reivindicar nossos direitos. Fala, se eu for multado, o problema é teu. E o tempo que eu vou perder agora de pagar outra passagem. Bom, olha, graças a Deus pela misericórdia do Senhor. E se Deus pode trabalhar isso em mim, pode trabalhar em qualquer um de vocês. Porque eu vou dizer para vocês, se tem uma pessoa dura, sou eu. Eu não conheço ninguém mais duro que eu de coração. Eu dei muito trabalho para Deus e estou dando até hoje. Então, se Deus pode fazer coisas em mim, Ele pode fazer em qualquer um de vocês. E aí eu falei para aquele rapaz assim, olha, não se preocupe. Só não tem remédio para a morte. Como nós estamos vivos, tem solução. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Aí ele ficou mais calmo. Eu falei assim, qual é a próxima cidade? Ele falou, a próxima cidade que o trem vai parar é tal. E aí, pô, essa cidade é perto de onde eu ia, dá uns 15 quilômetros só. Eu vou descer lá e telefono para sogra da minha filha para me buscar. Eu falei, você pode me emprestar um Wi-Fi para ligar para ela? Ele falou, não, usa meu telefone. Aí liguei, combinamos, ela ia me esperar lá 15 quilômetros, estrada livre, não der trânsito, nada. Aí eu perguntei em quanto tempo a gente chega lá para avisar para ela. Ele falou, 15 minutos nós estamos chegando nessa estação. Aí eu fiquei, Senhor, não foi à toa que eu entrei nesse trem errado. Eu pedi a tua direção. Antes de sair de casa, eu orei para o Senhor dirigir minha vida. Perguntei lá na estação para uma pessoa, perguntei para as pessoas aqui dentro. E humanamente seria pouco provável de eu estar nesse trem. Então não é à toa que eu estou aqui. Então me ajuda a saber o que fazer. Se é esse rapaz que eu tenho que falar alguma coisa da verdade para ele, me ajuda a falar com ele. Em 15 minutos que eu tenho só. Aí falei para o rapaz assim, você conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ele falou, não, nunca ouvi falar. Bom, aí pude explicar o que era a igreja em poucos minutos, né? Na Itália só tem 6 mil membros, a Igreja Adventista. E aí falei da minha filha, que tinha se casado com um italiano, que era missionária dessa igreja, missionária voluntária. E que eles iam trabalhar em São Marino, porque São Marino não tem nenhum adventista. E que eles iam distribuir um livro muito importante chamado O Grande Conflito, lá em São Marino. Sabe o que ele me respondeu? Eu sou são-marinense. E São Marino é um país dentro da Itália. Eles têm autonomia. É um país. E eles são bem orgulhosos. Bem orgulhosos. Eles se sentem assim. Assim, as pessoas percebem que eles são são-marinenses e não são italianos, entendeu? Então, é um país rico, não tem nenhum pobre lá, e etc. e tal. Então, é um povo de difícil acesso. É um povo de difícil acesso. Deixa eu Vaticano. É um povo de difícil acesso. Não é que eles sentem, a gente não sabe como eles sentem. Mas é difícil acessá-los por conta dessa qualidade deles de serem ser um outro país. E eu perguntei se ele receberia a visita do meu genro e minha filha e aceitaria um livro. Ele disse que sim. Eu falei, posso dar seu nome e telefone para ele? Sim. Anotei lá direitinho. E apesar que a ligação que eu fiz já registrou o número dele, mas eu pedi autorização.
E eu fiquei pensando assim, que em San Marino, meu genro e minha filha não tinham ninguém, nem conhecido. E agora eles já têm um ponto de apoio. Já tem alguém que vai recebê-los, que é alguém que já se prontificou a recebê-los. Porta aberta. Já tem uma porta aberta. Então louvado seja o Senhor. Amém. Então a gente não deve reclamar de nada que nos aconteça. A gente não sabe o que está por trás dessas situações. E se o nosso principal objetivo aqui é ser testemunha de Deus, pode ser que Ele nos conduza para onde a gente não planejou. Ele é o estrategista. Ele é o estrategista. E se Ele quer que você sofra injúria? E se Ele quer que você sofra perseguição para você dar um bom testemunho de um perseguido que vai amar o agressor? E se Ele quer que você sofra um prejuízo ou uma exclusão de um processo injusto e ilegal, para mostrar para as pessoas e para o universo como se comportam alguém que ama como Jesus amou? Não é à toa que as coisas acontecem. Se nós acreditamos que Deus dirige a nossa vida, nada é por acaso. Diz que nenhuma folha cai sem a aprovação de Deus. Agora você acha que algo vai acontecer conosco que Deus não está vendo ou não está dirigindo. E se Deus está dirigindo, qual é a nossa relação para com isso? Está sendo claro, né? Isso aqui é meu HD externo, né? Me ajuda, Pai. Então, irmãos, eu vejo que a gente precisa olhar mais para o mundo espiritual e menos para o material. Né? Pedro ia ser morto no dia seguinte. E o que ele estava fazendo na noite anterior? Ele ia ser executado no dia seguinte, Pedro. E o que ele estava fazendo à noite? À noite ele foi sentenciado à morte. Ele estava preso. E o que ele estava fazendo na cadeia na véspera da sua execução? Estava o quê? Dormindo. O anjo não foi tirá-lo da prisão? O que o anjo precisou fazer? Acordar. Você precisou acordar porque ele estava dormindo. Mas quem que dorme na véspera da execução? O cara vai morrer amanhã e dorme. Cheio de Deus, né? Como é que a gente entende um procedimento desse? A pessoa está em paz. Está em paz. E não é essa paz que Cristo quer dar para a gente? Ele falou, no mundo tereis o quê? Aflições. A gente quer se livrar das aflições. Mas Jesus falou, no mundo tereis aflições. Agora outra coisa que ele falou, deixo-vos a minha paz. Então a gente quer se livrar das aflições, e ao tentar se livrar das aflições, a gente perde a paz. Quando a gente deveria aceitar as aflições e viver em paz. É para executar amanhã? Então dormir em paz. Senhor, amanhã é outro dia. Com muito menos a gente se desespera. Não estamos falando nem em morte, estamos falando de coisinha pequena. Então, irmãos, a mensagem que eu tenho para vocês, que não é minha, mas que a gente aprende na palavra de Deus, é que a gente preste mais atenção no 11º mandamento e suplique por esse amor de Jesus, que, sendo pregado na cruz, falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando foi instigado a entrar em discussão, veja só, os discípulos passaram por um cego, em vez de querer ajudar o cego, o que eles começaram a fazer? Discutir teologia. Tem cabimento um negócio desse. Coitadinho do cego lá, sentado na beira da estrada, passa por lá e em vez de falar, Senhor, como é que a gente pode ajudar essa criatura? Não, Senhor, quem que pecou? Ele ou os pais? Gente, vai discutir teologia ali. É hora de exercer a misericórdia. Se a teologia não faz isso em você, você perdeu tempo. Aí Jesus falou assim, nem ele nem os pais, mas para se manifestar a glória de Deus. Às vezes a gente quer buscar a razão das coisas. Senhor, por que eu estou nessa situação? Por que eu perdi emprego? Por que isso? Por que aquilo?
talvez seja para manifestar a glória de Deus. Como é que um filho de Deus reage a uma situação adversa? Ai, estou com essa doença, Senhor, eu sempre fui isso, fui aquilo, agora estou com essa doença. O que fez Jó para ter aquela doença? Muitas vezes é fruto das nossas escolhas, mas se nós entendermos que aqui nós estamos num mundo para sermos testemunhas de Deus, talvez a gente entenda melhor as dificuldades que a gente passa. E se a gente passa por dificuldades, qual vai ser a nossa reação? Senhor, nos livra da dificuldade? Não. Senhor, me dá força para passar por essa dificuldade, glorificando o Teu nome. Amém? Deus abençoe. Amém. Precisa mais? Tá bom. Amanhã tem mais. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. A mensagem é essa, irmão. Agora pode ficar dando exemplos, tal, mas vocês já entenderam a mensagem. E eu vou dizer para vocês aonde começa isso. Começa no lar, é com a esposa e com os filhos. Não adianta querer exercer misericórdia com os de fora se você não trata bem a sua esposinha. E a esposa não adianta querer ser simpática para os de fora se não tratar bem o marido. E ter compaixão dos erros do marido, ter compaixão dos erros da esposa. A Adventista diz que o coração do marido é a sepultura dos erros da esposa. Não conta para ninguém que a sua esposa faz errado. E a esposa também, quando vai no cabeleireiro fazer unha, não conta para as mulheres o seu marido. O coração da esposa é a sepultura dos erros do esposo. E um ajuda o outro. Um precisa ajudar o outro. Como é que a gente pode ajudar? Não é com crítica, é com oração. Chama para orar. Está com dificuldade? Vamos orar junto agora, irmão. Vamos, irmã, esposa. Vamos ajoelhar e orar. E ora, interceda por ela. Entende? E a esposa interceda pelo marido. E isso começa dentro do lar. Quando isso acontecer dentro do lar, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão notar. A sua família vai ser um sermão. Você pode não ter nem o nome nos livros da igreja, mas você vai pregar para todo mundo. Porque as pessoas vão ver seu lar e falar assim, eu queria ser assim. Eu queria ter um marido atencioso, cortês. Eu queria ter uma esposa assim, feliz, preocupada com o esposo. Eu queria ter filhos educados desse jeito. Olha, respeitosos, reverentes, laboriosos. Que belezinha de criança. Eu queria ter filhos assim. E aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão te perguntar, como é que você faz? Aí sabe o que você faz? Não fica dando aula na porta da igreja, não. Chama para ir na sua casa. Pior lugar para se conversar de religião é porta da igreja. Não se fala nada em porta da igreja, a não ser feliz sábado, passar bem. Nada de doutrina, nada. Nem como fosse sermão, que errou, que não errou, nada. Feliz sábado, foi bom te ver. Vai lá em casa. Aí vai na sua casa, faz um... Não precisa fazer um banquete igual ela fez, não. Pode ser um pouco menos. Nossa. Eu não tinha nem espaço na mesa para os pratos. Tem tanta coisa que a gente teve que comer na mão, porque não tinha espaço na mesa. Não, é porque ela é pequena a mesa. Gente... O segredo é esse. A mesa pequena. A mesa é pequena. Olha, faz um caprichado lá. Coisas boas, saudáveis. Recebe bem. E conta para a pessoa qual é o segredo. O segredo está em seguir as instruções da palavra de Deus. Orar pedindo misericórdia com súplica. Senhor, me deixa, me dá o amor de Cristo. Me ensina a lidar com as situações da vida. Me ajuda a encontrar na tua palavra as orientações. E praticá-las. E aí você vai poder testemunhar para as pessoas. E aí pode ser que alguns, não todos, mas alguns passem a fazer o mesmo. Se um fizer, já está bom. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Se um passar a estudar, a pesquisar e a se interessar pela verdade, já valeu a sua vida. Que o Senhor nos ajude. Amém. Ouvi a voz do Senhor que dizia. Vocês. Ouvi a voz do Senhor que dizia:
vai repetir. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Do início. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Só vocês. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Vamos declamar? Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Só para fechar esse versinho, nós somos enviados para quê? Envia-me a mim para fazer o quê? Quem irá por nós para fazer o quê? Anunciar boas novas de salvação. Para representar Jesus, que veio trazer as boas novas de salvação. Nós somos representantes de Cristo na terra. Então, devemos agir como representante dele. Então, quando tiver dúvida, pergunta assim: como Jesus agiria nesse caso? Senhor, me ajuda a amar como Jesus amou. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque ainda em tempo de graça e em liberdade podemos te adorar. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Muitos perderam a vida por participarem de reuniões assim. Muitos perderam a vida simplesmente por terem a Bíblia nas mãos. E nós temos essa liberdade. Nos ajude, Senhor, a aproveitar essa liberdade. Pai querido, pedimos em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Perdoe o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso desejo de estar sempre certos, de ter razão, de mostrar que o outro está errado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. Nos ajude a ter outro espírito, um espírito de compaixão, o espírito de Estevão, o espírito de Cristo, o espírito de José. Nos ajude, Senhor, a que a Tua palavra, a verdade que nós aceitamos, que ela possa santificar a nossa vida. Amém. Que possamos fazer diferença na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade. Amém.
Que as pessoas possam olhar para nós e perceberem que nós temos o amor de Cristo. E pedimos, Senhor, suplicamos em nome de Jesus que o Senhor coloque esse amor no nosso coração. Freia a nossa boca na hora que vamos abri-la para falar alguma coisa que não deve. Nos ajude a ter palavras de ânimo, de carinho, de esperança, de compaixão e misericórdia. Mesmo com aqueles que nos perseguem, nos injuriam, nos caluniam, nos maltratam, que são desonestos conosco, mentem a nosso respeito. Nos ajude, Senhor, a devolver tudo isso de mal, devolvemos em bem. Amém. E que o Teu nome seja glorificado por isso, Senhor. Despede-nos em paz para os nossos lares e nos dê um sono reparador para amanhã estarmos Te adorando. Amém. Em nome de Jesus, amém.